Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu chamo Bruno Oliveira e hoje vou-te dar 15 dicas como sobreviveres a um incêndio em Portugal. E estas 15 dicas estão relacionadas ao meu canal de sobrevivência e bushcraft. Então não saias daí e se queres viver, aprende estas 15 dicas e guardas no teu bolso porque podem ser úteis para ti e para a tua família. Vamos já a isso. Dica número 1. Ligue imediatamente para o 112 caso pressintas um incêndio na tua área. Não deduzas que já tenham ligado, porque podem não ter ligado. Portanto, quanto mais cedo ligares, mais rápido vai chegar a ajuda à tua casa. Dica número 2. Ativa as notificações da app fogos.pt ou consulta a Proteção Civil. Eu já falei aqui no vídeo anterior de como sobreviver a um incêndio, em que podes fazer o download da app fogos.pt ou então podes simplesmente digitar no Google www.fogos.pt e consegues saber onde é que existe fogos na tua área, se existe e como é que eles estão a ser tratados, se estão em fase de incêndio, em fase de rescaldo ou apenas já foram extintos. Consegues também ver os operacionais e toda a logística que está a ser envolvida no local. Toda a informação é detalhada, toda a informação é dada ao momento, portanto é uma aplicação útil de teres, especialmente se tu não tiveres em nenhum incêndio, mas estiveres com previsão, por exemplo, de fazer um trilho, ou então, se estiver muito calor, não percas a oportunidade de poderes consultar para te poderes prevenir em caso de incêndio maior. Dica número 3. Veste roupa de algodão, mangas compridas, botas resistentes, lenço ou uma bandana molhada na cara ou na cabeça. Ter a cabeça coberta é vital, ter as vias respiratórias é vital. Eu no meu kit uso óculos, uso também as máscaras FP3, portanto são máscaras essenciais. As roupas devem sim cobrir o corpo todo para evitar queimaduras. E porquê botas? Porque se usares sapatilhas ou sapatos, o que vai acontecer é que se estiveres em zonas em que estejam a arder, as tuas sapatilhas ou os teus sapatos, a sola, como não é resistente, vai derreter num ápice e vais ter queimaduras sérias nos teus pés porque o solo vai estar super quente, portanto vais derreter os teus pés, não te vais conseguir salvar a ti nem à tua família. Portanto é muito importante teres calçado adequado, preparado em casa, num sítio em que tu saibas que tens que usar num estado de emergência. E quando nós estamos num fogo, nós estamos num estado de emergência, portanto nunca te esqueças de ter um calçado e um vestuário sempre apropriado para o efeito. Dica número 4, e esta dica é vital: mochila de emergência sempre preparada. A tua mochila de emergência é a tua melhor amiga, deves ter sempre preparada em casa. Deves incluir uma lanterna, o rádio, que é o walkie-talkie, uma máscara que eu falei há bocado, uma FP3, um pano para depois poderes molhar com a água, medicamentos essenciais, comida, alguma comida leve, um mapa de rotas de fuga, um apito. Deves ter um kit de primeiros socorros que eu falei nos vídeos anteriores e deves perceber que isto é sagrado. Tu tens de ter isto na mochila, ainda para mais com incêndios. Isto pode-te ajudar, pode-te prevenir males maiores. Se tiveres queimaduras graves, tu podes aplicar gel contra as queimaduras, podes aplicar as gases. Não te esqueças que nunca deves aplicar a gase sem nenhum creme gordo específico para queimaduras, porque o que vai acontecer é que se tu aplicares a gase diretamente na queimadura, ela vai secar, vai colar. Quando chegares ao hospital, ou a tua família, ou alguém da tua família chegar ao hospital, quando tiverem que tirar aquilo, vai ser doloroso, além de que a pele vai junta com a gase e vai certamente criar marcas para toda a vida. Portanto, vai deixar marcas, cicatrizes que tu não vais querer. Portanto, deves barrar sempre a ferida com um creme específico para queimaduras e depois sim aplicar a gase. Ou então aplicar, como eu tenho aqui, em caso de emergência, o celofane, o papel celofane, que é este plástico aqui, que é chamado rolo de cozinha. Vocês pegam no rolo inteiro, cortam a metade e isto é mais que suficiente para vocês conseguirem isolar a ferida, para que ela não apanhe água, pó e sujidade, e ao mesmo tempo isto não vai colar. Se aplicarem o gel anti-queimadura por baixo ou então
a pomada ou o creme, e se aplicarem isto por cima, ainda melhor, a ferida não vai colar, conseguem chegar ao hospital e tirar isto sem arrancar a pele, o que vai vos prevenir no futuro de terem, portanto, feridas e, portanto, danos na vossa pele com cicatrizes que não vão ser fáceis de remediar. Portanto, este kit vocês devem tê-lo sempre com vocês. É um kit de primeiros socorros, é um kit em que está toda a nossa, digamos, o nosso material de emergência. Inclusive, devem ter sempre aqui dentro do kit comprimidos, Benuron, tudo o que possa ajudar para aliviar as dores na altura de uma catástrofe ou de uma emergência, como um incêndio. Os rádios que eu estou a falar são os rádios de comunicação FM, caso vocês fiquem sem comunicações e sem internet, mas também estou a falar dos walkie-talkies. Os walkie-talkies vocês podem comprar baratos, isso há walkie-talkies em lojas da especialidade, em que vocês conseguem facilmente comunicar com a vossa família. Vejam o que aconteceu em Pedrógão Grande, que as pessoas deixaram de ter comunicações e não sabiam dos seus paradeiros, portanto não sabiam da sua família e não conseguiram certamente chegar a tempo para ajudá-los. Portanto, os walkie-talkies devem estar sempre carregados e disponíveis na vossa mochila. Dica número 5. Evacua-se sempre com antecedência. Não esperes ordens oficiais. Se notas que estás em perigo, se notas que estás no meio do incêndio, não vais esperar pelas ordens, vais evacuar imediatamente. Se estás numa zona de risco e o fogo está próximo de ti, sai o quanto antes. Atrasos podem e por vezes são sempre fatais. Dica número 6. Foge na direção contrária ao vento e às chamas. Sempre. Nunca te esqueças disso. Porquê? Porque o fogo move-se rapidamente com o vento e vai sempre na direção oposta e evita sempre zonas densas de vegetação. Dica número 7. Evita sempre vales, encostas. Isto porquê? Porque o fogo sobe as colinas a grande velocidade. Procura zonas baixas, limpas ou áreas já ardidas. Eu falei nisto também no meu vídeo anterior, de forma mais detalhada. Sabes que o fogo, quando estás a subir, tem tendência a acompanhar-te de forma muito rápida. Portanto, nunca deves procurar subir, deves procurar sempre descer. Dica número 8. Nunca, mas nunca, tentes atravessar o fogo. Parece óbvio, mas em pânico, muitas pessoas tentam essa opção e é extremamente perigoso. Se tiveres que o fazer por um ato de desespero e for a tua única solução, deves procurar sempre molhar a tua roupa toda, encharcar-te de água, cobrir a cara, cobrir a cabeça com um pano molhado e aí sim. Dica número 9. Se ficares cercado, procura uma zona queimada ou sem vegetação. Não saias daí porque as próximas dicas ainda são importantes e deves vê-las até ao fim. E se estás a gostar deste conteúdo, por favor, comenta aí o que é que achas que falta aqui nas minhas dicas, se achas que deverás substituir as que eu estou a falar por outras e comenta o que é que tu achas do que eu estou a dizer, se é útil ou não. Partilha com a tua família e com os teus amigos, porque isto pode fazer diferença entre a vida e a morte num incêndio em que estejas no meio, tu ou a tua família. Dica número 9. Se ficares cercado, procura sempre uma zona queimada ou sem vegetação. Um campo já queimado ou uma estrada larga pode ser o único refúgio do momento. Dica número 10. Protege as vias respiratórias. Usa um pano molhado ou a máscara para evitar inalar fumo. A maioria das mortes por incêndio é por inalação e não por queimadura. Por isso, te falei há bocado, deves ter sempre no teu kit uma bandana, um pano, água ou máscaras FP3 ou então os óculos, os chamados goggles. Dica número 11. Se estiveres em casa, tapa todas as fendas possíveis com toalhas molhadas, fecha as janelas, persianas e enche a banheira e baldes de água sempre prontos. Desliga o gás, muito importante, o gás deves desligar e também a eletricidade. Se tiveres tempo, molha a tua casa toda no exterior. Coloca as mangueiras todas e os aspersores todos a funcionar. Isto se morares numa moradia. Dica número 12. Se estiveres de carro, fecha todas as janelas, para num local limpo, sem vegetação e fica dentro com os faróis ligados. Avisa a tua posição se possível. Dica número 13. Comunica a tua localização com a tua família e com os teus amigos. Mesmo que estejas em fuga, tenta dar sempre updates frequentes para que te possam localizar caso percas contacto.
Dica número 14. Nunca voltes para trás. Evita voltar para salvar bens materiais ou animais. Cada segundo conta, podes ser apanhado pelo fogo num instante. Se tiveres tempo, solta os animais, tira-os da trela, eles saberão o que fazer. E número 15. Quando estiveres a salvo, ajuda quem mais precisa, mas lembra-te sempre com segurança. Se vires alguém em risco, idosos, crianças, animais, ajuda, mas sem comprometer a tua vida, claro. E não te esqueças de partilhar este vídeo com a tua família, com os teus amigos, porque este vídeo, estas dicas que eu dei, podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Portanto, se nós estivermos vivos, vamos conseguir ajudar a nossa família. Porque se nós não levarmos a sério estas dicas, certamente não vamos conseguir agir numa situação de emergência e numa situação de pânico. Portanto, se nós conseguirmos entender, perceber e termos estas dicas sempre connosco, vamos conseguir, numa situação de emergência, ter uma mente mais forte, estar menos nervosos e estar mais preparados para esse tipo de eventualidades. Portanto, se gostaste do conteúdo, eu chamo Bruno Oliveira. Nos próximos vídeos vou procurar dar-te mais conteúdo do género. Está atento, ativa as notificações e partilha. Obrigado por teres assistido.